O cenário 2, ele é bem diferente, tá? Por quê? No cenário 2, ou a pessoa tem zero de capital, ou ela tem muito pouco capital, tipo R$ 500 de capital, tá? Esse cenário é diferente porque as decisões dessa pessoa vão ser bem diferentes, entende? E eu vou colocar algumas coisas aqui que muitas vezes, mesmo empresários com um período já de tempo, eles não entenderam isso dentro do negócio deles, né? Porém, eu vou explicar, e eu não estou dizendo que é para te fazer o que eu estou dizendo aqui, eu quero que tu entenda os cenários que eu vou te apresentar e com esses cenários tu tome melhores decisões. Não faça tudo o que eu estou dizendo, não. Tu tem que entender. O meu objetivo aqui não é te dar uma ordem, é te dar consciência. Tu tem que conseguir olhar para as coisas com uma visão mais clara, entende? Vocês percebem que quando a gente fala sobre esses assuntos aqui, vocês começam a ter mais clareza sobre o negócio. Vocês conseguem enxergar as coisas como um todo. O meu objetivo é que tu olhe para o teu negócio e diga assim, cara, eu tenho capital, eu já testei a campanha ali, ela tá vendendo, tá ficando R$ 2 de positivo, eu vou aumentar o investimento ali para ficar no 0 a 0, mas eu vou aumentar a escala, depois eu vou fazer uma fidelização legal. O meu objetivo é que tu olhe para isso e tu consiga tomar a decisão. Não que eu tenha que ficar te dizendo, não, faz isso, não. Olha tu e toma a decisão. Então assim, a gente falou sobre o primeiro cenário e o segundo cenário aqui, a gente tem essa pessoinha aqui, ó, que ela não tem capital ou tem um capital muito baixo, tá? Qual o problema disso aqui quando a gente começa um e-commerce ou algum outro tipo de negócio? O grande problema é que tu não tem aquele capital para dar o primeiro pump, para dar aquele primeiro, sabe, aquela primeira escalada ali. Tu não tem capital para isso. E o que vai acontecer é que mesmo que tu gaste, por exemplo, uma pessoa que tem pouco capital aqui, que tu gaste ele, tu mal vai conseguir sair do teste, entende? A primeira saída que eu digo, se tu é uma pessoa que não tinha capital ou não tem capital neste momento, gere capital de alguma outra forma. Essa é a primeira dica. Lógico, eu vou dar outras, mas assim, a primeira dica é gere capital de outra forma. Por exemplo, separando um valor das entradas que tu tem, por menor que seja, durante um período para ter dinheiro. Seja trabalhar de noite vendendo horas para fazer alguma coisa, seja uma arte, seja alguma coisa, entra num site de freelancer lá e vende a tua hora, entende? Mas basicamente assim, tu tem que gerar dinheiro de alguma forma. Essa é a dica número 1, porque essa te colocaria num cenário mais fácil das coisas dar certo, entende? Que é muito melhor do que o cenário onde tu vai partir desse ponto aqui, que esse ponto é difícil, tá? O cara que tem R$ 500 aqui, ó, ele fica muito em pânico, tá? E isso é muito ruim e assim, gente, é uma decisão que eu nem deveria estar falando sobre ela, porque eu não concordo. Eu sei que isso é uma coisa que é bem frequente no Brasil, que é esse cara que acha que tudo vai dar certo muito rápido e que ele vai retornar o investimento dele rápido. Só que o que acaba acontecendo de verdade é esse cara se tornar muito ansioso porque ele tem pouco capital e ele precisa que aquilo dê certo e ele começa a culpar tudo e a todos, entende? Quando as coisas não dão certo. E qual o problema? Ele vai ter que testar coisa e como ele não tem capital, ele também, e na maioria dos casos, ele também não entende do público, ele vai errar e talvez ele erre mais do que o comum, entende? Porque esse cara aqui, ele é o mais predisposto a comprar essas fórmulas mágicas, tipo assim, não, tu coloca o dinheiro aqui, tu vai ganhar dinheiro dormindo, né? Ganhar dinheiro na internet, sabe? Esses caras que vendem essa ideia de ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro, tipo assim, botando, sabe, fazendo qualquer coisa que não é negócio, né? Esses caras aqui são os mais propensos a comprar. Por quê? Porque eles têm pouco investimento e eles começam a entender assim, cara, esse cara vai me ensinar uma coisa que vai me dar dinheiro mais rápido. Eu só tenho R$ 500. Se eu for estruturar bem o negócio, montar um e-commerce e tudo mais, eu vou demorar mais tempo, eu vou gastar o meu capital e eu tenho um risco muito grande. Então ele começa a pensar que talvez botar o dinheiro lá e esse cara vai me dar uma fórmula mágica, eu vou ganhar dinheiro, seja a melhor opção. Esse cara está muito propenso a fazer isso, porque o capital é baixo. Tá? Então, de novo, a minha indicação é que tu espere um tempo e junte capital. Esse é um cenário. Outro cenário, que também não é a coisa mais positiva do mundo, é juntar um pouquinho, vamos igualar esses caras. Esse cara que não tem nada agora, ele vai juntar um pouquinho, pelo menos R$ 500, né? Vai juntar R$ 500 e vai começar a investir, tá? Ele vai ter que criar a plataforma, tirar as fotos o mais profissional que ele conseguir. Obviamente, está começando com pouco capital, então ele não vai poder pagar alguém para tirar as fotos e tudo mais. Muitas vezes eles, quando é e-commerce, né, eles compram aquela box, fotos, essas boxes aqui, ele compra isso aqui, ó,
que é uma baita opção, cara. É uma baita opção. No Mercado Livre tem vários modelos aqui. Tu até faz em casa, muita gente faz em casa. Ele tem uns LED aqui, tu bota o produto ali e tira a foto no teu próprio celular, sabe? E daí, tipo, tu consegue, ó, tirar as fotos sem fundo, sabe? Fica bem bacana as fotos, assim, tá? É uma opção que acaba muita gente fazendo, ó, como é que fica as fotos ali, ó. E fazendo em casa muitas vezes, né? Então assim, tu não vai ter tudo no máximo de qualidade possível, porém é aquilo. Muita gente que tem capacidade, tem capital para isso, não começa com foto de altíssima qualidade, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que esses caras juntem um pouco de capital. A primeira coisa que eles têm que verificar, eles têm que fazer teste. Sabe aquele primeiro teste que até o cara que tem capital deve fazer? Que é aquele teste de 80, 100 reais ali, que ele vai fazer a primeira campanha, ele vai estruturar toda a campanha dele, e ele vai fazer a primeira campanha gastando 80 reais ali, tá? Por quê? Porque ele quer descobrir se ele acertou a estrutura, se ele acertou o público, principalmente o público e o anúncio, entende? Ele tem que descobrir isso. Esse é o primeiro passo, né? E daí ele vai fazer o investimento e vai tentar acertar. Muitas vezes, por ele estar muito ansioso e tudo mais, ele acaba cometendo muito erro e fazendo que dê mais problema do que deveria. Então ele podia acertar em uma ou duas se ele tivesse um capital suficiente para se sentir seguro, mas não, ele está com o capital apertado e ele começa a tomar decisão muito rápido. Por exemplo, ele não espera gastar 80 reais para fazer segmentação de público. Ele gastou 10, ele já está lá segmentando o público. Não deu tempo nem do anúncio aprender, sabe? Ele nem deixa o anúncio sair de aprendizado, que o anúncio começa a dar certo depois de sair de aprendizado. Ele não deixa nem isso acontecer, entende? Então, sim, ele está muito propenso a erros. Vocês estão vendo que tem várias camadas de erro que ele pode cometer. A minha indicação é, cara, primeiro ponto é, tu vai ter que fazer teste. Tu vai ter que fazer teste, tá? Agora, vamos dizer que ele fez um teste ali, tá? Ele fez um teste e acertou. Fez 2 testes ali, acertou a persona, acertou o anúncio e começou a ter lucro. Quer dizer, cada venda que ele faz, vamos dizer que ele vende um produto de 50 reais, cada venda que ele faz, sobra 10 reais para ele, tá? Ou sobra 8 reais para ele, melhor, tá? Então, sobra 8 reais a cada venda. Então, ele tem um custo de venda ali de 6, mas descontando 6 aqui o resto dos custos dele, sobra 8 no final, tá? Aqui ele começa a ter lucro e aqui ele tem uma decisão, porque ele gastou um pouco do capital dele aqui, ele já está um pouquinho, ele tá assim, um capital quase zerado ou zerado já, e ele tem que começar a investir, porque ele acertou a estrutura, tá? Aí, gente, tu tem opções, né? Primeira opção, empréstimo, tá? E logicamente tu vai pedir empréstimo para familiares, amigos próximos e tudo mais, para ter uma menor taxa de juros. Por quê? Porque cada venda ele tem um lucro de 6 reais, quer dizer que ele vai ficar no 0 a 0 e vai sobrar 6. Ele não tem como crescer. Ele não tem como. Porque olha o tempo que vai demorar. Cada vez que ele fizer um investimento, ele vai crescer isso aqui, ó. Daí ele vai se manter em platô. Daí ele vai crescer isso aqui. Vai se manter em platô. Daí ele vai crescer isso aqui. Os crescimentos dele são muito lentos. E daí, enquanto esse cara que tinha um pouco de capital, ele consegue aproveitar melhor os ciclos, esse cara vai aproveitar muito pouco, porque ele tem pouco dinheiro. Cada ciclo dele é muito curtinho e de baixo crescimento, ó. Então os ciclos deles são pequenos, e daí no período de 6 meses que esse cara já está aqui em cima, esse aqui, ó, vai estar mais ou menos aqui, ó. Entende? Então assim, e aí ele começa a ficar apavorado, por quê? Porque daqui até aqui ele está vendendo 4 mil. E esse aqui já está vendendo 50 às vezes, 80 às vezes, 100, entende? E aí começa a cansar, né? Porque ele tem pouco capital e tudo mais. Então assim, um empréstimo para ele tentar conseguir fazer aquele primeiro, porque olha o que vai acontecer, tá? Se lembra o cara que tinha capital? Vamos voltar aqui só para mostrar ele. Olha o cara que tinha capital, tá vendo? Da onde que o capital dele saiu e o quanto foi para baixo? Olha o que vai acontecer com esse cara aqui se ele fizer isso. Tá vendo? Acontece isso, ó. E daí olha a loucura, né? Isso aqui que significa que ele está negativo. E isso aqui, às vezes, é um valor de 5 mil reais, entende? Quer dizer que, se ele investir, ele teria que ser 5 ou 6 mil reais a mais que ele não tem. Ele não tem esse dinheiro. Então, ele está passando da linha do negativo aqui, ó. E muitas vezes, no segundo ciclo de crescimento, ele ainda passa, porque ele gasta muito para fazer aquilo ali. E daí fica um pouquinho negativo. Então, muitas vezes, ele precisa de um empréstimo justamente porque ele precisa fazer dar certo. E daí vocês veem tantos exemplos de empresas que pediram empréstimo para crescer. Alguns para família, outros para banco. Pega, por exemplo, a história do próprio Flávio Augusto, né? Da WiseUp e tudo mais. Cara, o cara, basicamente, ele pediu o cheque especial.
Pediu 20 mil reais de cheque especial. Por quê? Porque ele já sabia, ele tinha segurança de que, cara, a cada tanto tempo ou tanto dinheiro que eu invisto, eu tenho um retorno de X, então ele já sabe que ele fica no positivo. Quando tu já sabe que tu fica no positivo, e por exemplo, no caso dele, ele já sabia que ele ficava X, vamos dizer que ele ficasse 100 reais positivo. Ele já sabia disso. Ele precisa de dinheiro para ganhar escala rápido. Então, o que ele fez? Foi lá e pegou dinheiro emprestado para começar a acelerar, entende? Ele queria que aquele processo que talvez ele demoraria 6 meses aqui para chegar em quase nada do resultado que ele poderia ter, ele poderia acelerar muito se ele pegasse dinheiro. Então, assim, isso é uma decisão, eu concordo, é muito arriscada, tu tem que estar muito seguro sobre o que tu construiu para fazer isso, porém, a gente tem grandes casos de empresas que cresceram muito que fizeram empréstimos, tá? Mas o risco é alto. Porém, gente, vocês têm risco de qualquer forma, entende? Vocês têm que justamente achar o que dá certo e se agarrar naquilo. Quando tu viu que tu ficou 8 reais positivo aqui, cara, se agarra nisso, entende? Começa a injetar mais dinheiro enquanto tu estiver mantendo o teu custo médio de aquisição ali e tiver ali com o dinheiro, vai mantendo para te ganhar capital e poder investir mais, entende? Assim, porque senão tu vai ter que, olha o que vai acontecer contigo, tu vai ter pequenas quedas, sabe? E o teu crescimento vai ser muito lento, entende? Então, a minha dica para quem tem pouco capital é, primeiro, tentar juntar capital. Não tem como? Investe, faz todos os testes com capital próprio, mesmo sendo baixo, mas só vai fazer os testes. Porque tu vai juntar 500 reais, vai fazer 500 até 1.000 reais ali, vai fazer os testes, vai descobrir tudo. Quando tu descobrir que tu ficou positivo, aí é a hora de ter dinheiro. Entende? Até esse momento não faz diferença tu ter capital. Até é melhor. Você lembra o exemplo que eu dei daquele cara que ele começa com capital alto aqui, começa com capital de 100 mil e ele começa a torrar com logotipo mais caro, tudo mais caro? Então, esse cara que começou com zero aqui, ele fez tudo na mão, sabe? Ele resolveu tudo, ele criou arte, ele criou tudo, ele foi aprendendo a fazer isso. Isso é bom, foi o meu caminho. Eu vim até aqui, eu cheguei até esse momento aqui fazendo isso. Quando eu comecei com 16 anos, eu fazia a arte dos sites. Então eu era web designer, eu era programador, eu programo desde os 12. Então assim, eu fui aprendendo a fazer tudo. Hoje tu precisa programar, precisa fazer o site, precisa fazer não sei o que lá, precisa fazer a plataforma, eu sei fazer, entende? Por quê? Porque eu vim do capital mais baixo possível e lógico, isso me custou muito mais tempo, porque se, por exemplo, eu tivesse pego capital, assim como eu vejo alguns alunos pegando hoje e tendo um crescimento muito mais acelerado, se eu entendesse, se alguém me dissesse isso lá quando eu tinha 18 anos, que eu já estava no positivo, só que as pessoas colocavam pessoas próximas de mim colocavam aquele medo, não, tu vai pegar empréstimo, isso aí vai te afundar, tu vai ficar com milhões em dívida, entendeu? Se eu entendesse que, cara, eu tenho margem suficiente para pagar o empréstimo e ainda crescer. Se eu entendesse isso com 18 anos, nossa, eu estava muito mais longe que eu estou hoje. Eu demorei muito mais tempo para chegar na mesma stack que eu demoraria, talvez metade do tempo se eu tivesse feito da forma que é correta. Achou o ponto, investe. Tu ficou positivo, é hora de investir. Tu tem que arranjar capital que cubra esse crescimento e cubra esse custo que tu vai ter para pegar esse capital. E aí, gostou do conteúdo? Então, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os conteúdos legais que eu vou trazer aqui, tá? E dá uma olhadinha nesses vídeos que eu tenho certeza que podem te ajudar também.